Estamos hoje começando duas novas séries de mensagens que têm a ver justamente com o nosso interior, com aquilo que nós lutamos dentro da gente, que às vezes outros não veem, mas nós sabemos. Na série pela manhã, o tema da série, o título da série é Quando Deus Restaura. Especialmente aplicando a Bíblia às dores da vida, independente de quais elas sejam. E à noite, o título da série é Know-How. Saiba como lidar com as emoções quando elas explodem. Elas estão bem conectadas umas com as outras. Se você vier à noite, a mensagem é diferente, então vale a pena você estar conosco também durante a noite. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. E estou pedindo que vocês abram, nós vamos acompanhar a leitura feita pela Rose, que é também uma expressão de adoração a Deus, a forma como nós lemos. Queremos fazer uma leitura bonita, que a palavra de Deus por si mesma ela é forte, a leitura inclusive dela. E também, ali está o Cláudio, à nossa direita, à sua esquerda. Ele está construindo, fazendo uma escultura que tem a ver com a mensagem de hoje. Nós vamos comentar daqui a pouco o que o Cláudio está fazendo. Nós vamos ouvir então a leitura da palavra de Deus em Isaías capítulo 53. Amém. Graça e paz, igreja. Deus abençoe a todos. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esta é a palavra do Senhor. Obrigado, Rose. Esta é a palavra do Senhor. Nós vamos olhar para ela nesta manhã até
o versículo 6 e parte dos versículos seguintes. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Se você fosse passar por um transplante de coração, por exemplo, quem é que você imaginaria ou gostaria que fosse o seu cirurgião? Talvez algum tempo atrás você pensou, bem, tomara que o meu plano de saúde cubra o doutor Jatene. Talvez fosse ele. Se você pudesse pagar do seu bolso, quem sabe você pagaria o Jatene para fazer o seu transplante. Talvez você é um pouquinho da minha idade, né? Ia pensar no doutor Zerbini, um pouco mais antigo. Mas você não daria, em nenhum momento correria o risco de entregar o seu corpo, o seu coração para alguém que não tem experiência em lidar com o coração. Quantos aqui tem um depósito na sua casa, onde você guarda tranqueira, coisa velha? Okay. De alguma forma, a gente tem algum lugar na casa que a gente guarda aquelas coisas que a gente sabe, talvez, que nunca mais vai usar, mas a gente guarda. Quem sabe um dia eu preciso. É cadeira quebrada, é vaso quebrado, é carta do namorado que você teve há 20 anos atrás, né? Então, coisas que estão lá guardadas e às vezes aquele quarto nem tem luz. É o último lugar da casa. Eu lembro quando eu era pequeno, talvez com meus 6, 7 anos de idade, nós morávamos numa casa que naquela época, na minha cabeça, era uma casa muito grande. E minha mãe e meu pai tinham um quartinho lá no fundo, escuro, não tinha luz. E tudo que eles não queriam mais usar, tudo que quebrava, meu pai, acho que eu não sei se eu aprendi isso com ele, coisas que ele dizia que ia consertar e nunca consertava. Ele colocava lá naquele quarto, né, roupa velha, e tudo que não prestava, mais estava ali. Eu lembro que um dia, minha mãe disse, pega lá um tal móvel, tal cadeira para mim. E eu fui até a porta do quarto, ameacei que ia entrar, voltei porque eu sabia que era escuro, não tinha luz. Aí eu voltei para ela, e daí, trouxe a cadeira? Eu falei, não, por que não? Estou com medo, não vou entrar no escuro. Seu José tem que ir comigo. Seu José era um senhor bem alto, para a minha idade, era um homem muito forte. Talvez na minha idade, talvez imaginasse que ele tivesse 2 metros de altura. Talvez não era tão alto, mas seu José era forte. Ele tem ido lá algumas vezes. Ele não tinha medo do escuro, eu tinha medo. Então, para mim, ir com o seu José era diferente, porque ele já tinha estado ali, no quarto escuro. E eu podia ir com ele. Eu creio que todos nós estamos aqui nesta manhã, a partir de mim mesmo. Nós temos um quarto escuro na nossa alma. E antes de eu dizer qual é esse quarto escuro, eu quero convidar o Renato para compartilhar conosco o testemunho da vida dele. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Meu nome é Renato e eu sou um cristão em recuperação das minhas feridas emocionais, da minha codependência de relacionamentos, das minhas fraquezas, dos meus pecados. E só por hoje estou aqui, pela graça de Deus, testemunhando a vocês os efeitos de uma ferida emocional. Eu vou abordar somente 2 épocas da minha vida, uma na infância e outra na adolescência. E como nós estamos em dia de Enem, eu trouxe uma cola aqui. As dificuldades que meus pais passaram no começo da vida de casado, e principalmente depois que vieram os filhos, minha irmã e eu, fizeram com que eu passasse por uma dificuldade muito grande, um problema e um sofrimento muito grande aos 3 anos de idade. Sem me dar nenhuma explicação, sem explicar o motivo pelo qual isso estava acontecendo, eu fui deixado na casa de um avô, temporariamente. Um avô que não era muito apreciador de criança e muito menos de conversar com criança. Pelo menos comigo ele era assim. Era um homem pouco afetuoso também. E já no primeiro dia que eu estava com ele, eu recusei a comida, o jantar que ele ofereceu, e eu pude sentir já naquele dia o peso da mão dele no meu rosto. Aí, naturalmente, eu pedi pela minha mãe, eu pedi pelo meu pai, eu pedi pela minha irmã e eu pedi até pelo cachorro. Mas a resposta dele foi: cale-se e coma.
essa experiência despertou 3 sentimentos muito fortes, que foram revelados muito tempo depois. O primeiro deles foi o sentimento de abandono. Depois, muita raiva e ressentimento, que é natural naquela circunstância. Mas o sentimento de culpa foi o sentimento que eu carreguei por 50 anos. Afinal, como é que eu podia odiar quem eu tinha que amar? Depois, na pré-adolescência, na fase dos 8 aos 12 anos, outras feridas profundas foram formadas quando a demonstração de amor em casa restringia-se ao provisionamento de alimento, de educação e saúde, e que justiça seja feita, isso nunca faltou na minha casa. A comparação com os pais dos meus amiguinhos era uma coisa que me incomodava muito. Eles demonstravam afeto, carinho tátil, cumplicidade nas brincadeiras, construindo carrinhos de rolimã. Muitos aqui não conhecem o que é isso. Construindo pipa, rodando peão. E às vezes rolando na areia ou rolando na grama. E isso despertava um sentimento de que eu não era digno daquele amor. Sobretudo porque na minha casa prevaleciam a desaprovação sistemática de comportamentos característicos de criança, críticas exageradas às tarefas realizadas ou às que deixei de realizar, dificuldade em resolver problemas na escola e de casa e a comparação com o desempenho de outras crianças. Eu ainda lido muito mal com isso, não consigo lidar bem com essa coisa, e às vezes eu percebo que eu ainda sofro na busca de aceitação, de afirmação, de reconhecimento, de amor. Para completar a disfuncionalidade do lar, meus pais eram filhos também de pais autoritários. Muito comum nas famílias do interior naquela época. E assim, os níveis de exigência algumas vezes ultrapassavam a minha capacidade de realização das tarefas, levando-me a um sentimento de impotência e de inutilidade. Nesse ambiente, sem saber como me defender, eu fui moldando um caráter também autoritário e às vezes até violento. Egoísta, egocêntrico, vaidoso e orgulhoso. Fazendo vítimas disso a minha família, que eu estava constituindo, e muitas pessoas que me amavam. Até que eu cheguei aqui. Cheguei no Celebrando a Recuperação, e eu pude, em primeiro lugar, reconhecer que eu não era Deus, que eu tinha problemas e que eu era impotente para solucioná-los e eu precisava de ajuda. Eu pude conhecer um Deus que me ama apesar dos defeitos de caráter e que pode transformar a minha vida. Eu pude espontaneamente entregar a minha vida e as minhas vontades aos cuidados dele. Eu tive também a oportunidade de fazer um histórico da minha vida, desde o meu nascimento até os dias atuais. Um inventário da minha vida, organizando cronologicamente tudo aquilo de positivo e negativo que foi significativo na minha vida. Eu tive a oportunidade de pedir ao Senhor Jesus que transformasse o meu caráter. Eu tive a oportunidade de encontrar forças em Jesus para vencer o meu orgulho, a minha vaidade e pedir perdão àqueles que eu magoei e oferecer perdão àqueles que me feriram. E por essas bênçãos e graças que eu venho recebendo nesse ministério, eu dedico-me a servir ao Senhor, levando essa mensagem de esperança, de transformação de nosso caráter, para que sejamos verdadeiros seguidores de Cristo. Muito obrigado por me ouvir. Obrigado, Renato, por repartir um pouco daquilo que era o seu quarto escuro. Mas eu estava dizendo que todos nós temos um quarto escuro em nossa vida.
E ali guardamos algumas coisas que, às vezes, achamos que nunca vamos lidar ou nem queremos lidar. Mas o contexto do Salmo 53 traz para mim e para você uma esperança. Quando o texto foi escrito para o povo de Israel. Eles estavam começando a lidar com ao falar de Deus que dizia: vocês estão se tornando idólatras, vocês estão se tornando desobedecentes ao que eu queria de vocês. Olhem para o reino do norte, já tenha sido levado cativo para a Síria. E vai chegar em vocês também, se vocês não acordarem que precisam olhar para mim. E viver uma vida que me agrada, não por causa de vocês, mas por causa do seu próprio bem-estar. O povo não ouvia. Por isso o texto começa dizendo: quem ouviu a nossa pregação? Quem está pronto para entender que tem lugares escuros nas suas próprias vidas e não quer lidar? Mas, quando a ideia, a profecia do servo sofredor, que é o tema desse texto, o 52 e 53, é trazida para o povo de Israel. Vocês olhavam para o futuro e pensaram um pouco naquela época: bom, nós não queremos um libertador pobre, feio, fraco, nós queremos um general que realmente lute conosco, naquele contexto, livre da invasão dos caldeus, que aconteceria dali a algum tempo. Mas Deus não estava tão preocupado com a invasão dos caldeus, nem dos babilônios. Deus estava preocupado com o coração deles, que era um coração que estava ficando distante de Deus. Por isso Deus anuncia que é um servo sofredor. É um ferido que vai curar as feridas deles, que vai penetrar no mais interior deles. E o texto do Salmo, do texto do 53 nos diz: Jesus é este ferido que cura. Por quê? No versículo 5, tem uma conjunção que é fantástica, porque ela vai fazer um contraste com o versículo anterior. Quando o povo ouviu essa história, e ouviu que um servo de Deus sofreria no lugar deles, eles pensaram a princípio: bom, ele vai sofrer porque obedeceu a Deus. Por isso, no versículo 4, diz que eles consideravam esse servo como alguém que foi, ou que era castigado por Deus e afligido por Deus por causa do erro desse próprio servo. Uma compreensão totalmente errada. Na realidade, o que é que Deus está querendo dizer é que o servo que viria, aquele que seria ferido por causa da transgressão desse povo que estava ouvindo esta mensagem. O que era que Deus queria que eles entendessem? Deus queria que eles entendessem que nós somos transgressores e nós somos iníquos. E o versículo 5 diz que Jesus foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele é o ferido que cura, porque ele foi pregado na cruz por causa do seu pecado e do meu pecado. Agora, como é que eu vou entender isto? O texto diz que Jesus foi traspassado por causa das minhas e das suas transgressões. A palavra transgressão, você conhece muito bem, significa simplesmente transgredir algo estabelecido, desobedecer algo estabelecido. É muito comum nos jornais hoje, e aqui não estou acusando, simplesmente mencionando que está nos jornais, que a presidente Dilma está sendo acusada de uma transgressão. Ela transgrediu uma das normas da lei de responsabilidade fiscal. Se ela transgrediu, segundo os técnicos entendidos, eu estou julgando a nossa presidente aqui, ela merece ser punida, porque ela violou uma lei. Qual é a lei que você e eu violamos? Jesus disse que toda a lei poderia ser resumida em 2 princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou como a si mesma. Agora, uma pergunta honesta, para você responder honestamente dentro do seu coração. Você é um transgressor? Você e eu amamos o próximo como amamos a nós mesmos? Deixe-me trazer algumas ilustrações. Por exemplo, quando o motoqueiro quebra o seu espelho na marginal às 7 da manhã, o que é que você sente por ele? O que é que você fala a respeito dele? Se você o amasse, sabe o que você e eu pensaríamos? Fiquei com raiva de Deus porque ele quebrou meu espelho. Vai custar caro. Mas Deus, eu imagino a história de família daquele rapaz. Talvez veio de um lar que ele nunca se sentiu amado.
Talvez esteja pressionado porque a esposa está no hospital para dar à luz, ele não tem dinheiro para pagar o remédio. Ele tem que correr para entregar mais entregas aí na semana e passou correndo por mim. Deus abençoe aquele motoqueiro. Não seria isso que deveríamos fazer? Mas naquela hora, nós pensamos mais em nós, como eu penso, pensamos no prejuízo do espelho quebrado e nem estamos aí com o motoqueiro. Se nós não transgredíssemos a lei, nós nunca flertaríamos com quem não é o nosso cônjuge. Porque se o amássemos como a nós mesmos, nunca faríamos isso. Se nós não fôssemos transgressores da lei, nunca daríamos respostas atravessadas para ninguém, porque você imagina, eu não gostaria de tratar o outro da forma errada, como eu gostaria de ser tratado sempre da forma correta. Então, meus queridos, minhas queridas, todos nós somos transgressores. E de acordo com o texto aqui, foi a minha transgressão, foi a sua transgressão que levou Jesus a ser pregado na cruz. Jesus é o ferido que cura, porque ele foi pregado na cruz em seu lugar, em meu lugar. Mas outra palavra muito interessante aqui, no versículo 5, diz também que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Elas são semelhantes aqui, tem um paralelismo poético nessa frase, mas a palavra iniquidade tem uma nuance mais particular do que transgressão. Muitas vezes eu transgrido a lei, foi por causa de um momento que eu vivi, eu pensando, voltando ao nosso querido motoqueiro, eu não estava muito crente naquela hora, muito espiritual naquela hora, ok. Mas tem horas que você vai além do que você sabe que poderia ir. Você já viu algum filme que tem dois homens brigando, muitas vezes, aí um acerta um murro no outro, o outro cai, mas aquele que deu o murro vai em cima e bate até o outro morrer. Bastava o murro. Mas ele está tão fora de controle que ele vai além. E muitas vezes ele sabe que ele foi além do que devia por causa da raiva e bate além do necessário. Não que seja necessário alguém bater. Mas às vezes eu bato além do necessário. É quando você está brigando com o filho, brigando com o cônjuge. E daí ele faz uma coisa que você não gosta, você dá uma bronca. Mas você está com tanta raiva que você dá a bronca e fala de coisas que aconteceram há 20 anos atrás, 50 anos atrás. Você vai além do limite. Esta é a ideia da palavra iniquidade. E nós pecamos, meus queridos, minhas queridas, sem limites. E foi por causa dessas transgressões e dessas iniquidades que Jesus foi pregado na cruz. Não porque você pediu, porque eu pedi, nós não pedimos, nós queremos ser independentes de Deus, e a nossa maior transgressão é justamente essa de não querer ouvir o que Deus tem para a gente. O problema desse povo, do povo que viu a profecia, não foi só a idolatria, não foi só adultério, não foi só o afastamento daquilo que Deus havia dito para que eles vivessem de tal forma, mas o que estava mais profundo era uma independência de Deus. Eu não quero ouvir Deus. E não é interessante, porque essas coisas, a transgressão, a iniquidade, foi que levou Jesus para a cruz. Ele é o ferido que cura, porque ele foi transpassado por nossas desobediências, aquelas desobediências que fazemos além do que seria o normal. Estou indo do fim para o início, de baixo para cima. Olha o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Jesus é o ferido que cura, não somente porque ele foi transpassado em nosso lugar, mas porque ele carregou as nossas enfermidades e as nossas doenças. Esse texto muitas vezes é um texto mal compreendido. Muitas vezes você já ouviu que se é assim que Jesus carregou as nossas enfermidades e as nossas doenças, então nenhum crente pode ficar doente. Porque se você é crente, conhece Jesus e fica doente, é falta de fé. Não, é falta do ensino do pastor. Por quê? Se você olhar o contexto, de uma maneira, se você for no dicionário,
dicionário teológico, dicionário bíblico, você vai entrar na prateleira e lá, procurar a palavra lá, enfermidade, você vai encontrar aqui uma definição que é, enfermidade é tudo aquilo que afeta o seu corpo, tudo aquilo que estraga o seu corpo, que deixa você doente. Ok, é uma definição técnica, mas um princípio de interpretação bíblica é o contexto que define o significado da palavra. E no contexto de Isaías 53, enfermidade tem primariamente a ver com pecado. Não é que você fica doente porque peca. Você e eu pecamos porque nascemos em pecado, herdamos isso de Adão, o mundo jaz no maligno, o mundo nos leva a pecar, a escolha de pecar sempre é minha, mas o fato é que Jesus está apontando que a preocupação primária dele, a preocupação maior dele, não é se você tem câncer, se você tem problema no estômago, se você tem problema na perna, é o pecado. Porque é o pecado que ele separa de Deus. É a sua independência de Deus que cria entre você e Deus uma distância, uma hostilidade. Essa é a maior preocupação dele. Mas, vai dizer, Lisanes, quando Jesus curou a sogra de Pedro, Mateus se referiu a essa profecia. Mateus disse que isso se cumpriu para lembrar o que o profeta Isaías havia dito, que ele tomou as nossas enfermidades, carregou sobre si as nossas doenças. Claro, Jesus tem poder para curar também doenças físicas. Tem poder. Mas é uma escolha dele. É por isso que quando aqui oramos por pessoas doentes hoje. Eu estava no hospital sexta-feira com uma pessoa muito doente. Quantas vezes aqui temos orado por doentes? Hoje de manhã encontrei a avó da Maria Júlia, oramos aqui por ela 3 meses atrás, nasceu com sérios problemas, depois de 5 dias estava na UTI, ficou 6 semanas na UTI, está em casa, graças a Deus, bem. Foi porque você orou? Necessariamente não, nós oramos. Mas Deus resolveu curar aquela menina. Mas quantas vezes também não oramos aqui e Deus não cura? Foi falta de fé? Não. A fé não dá para mim o poder de fazer as coisas serem mudadas. A fé dá para mim e para você a capacidade de descansar que Deus está naquela situação. Mas Deus pode curar fisicamente quem Ele quiser, da forma como Ele quiser. Mas a preocupação primária de Deus é muito mais profunda. A preocupação primária de Deus é curar a sua vida, a minha alma, a sua alma do pecado, daquilo que nos separa de Deus. Mas também aqui tem 2 palavras muito interessantes. Versículo 4 diz que ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Era como se você estivesse andando realmente doente na rua, com chagas, com feridas, e Jesus passa e diz, põe sobre mim as suas doenças. A primeira palavra, vou repetir, é uma poesia. Enfermidades e doenças são sinônimas, mas elas têm nuances diferentes. A primeira palavra, enfermidade, tem a ver realmente, literalmente, com físico, com a sua dor física, com a doença que você carrega, aqui, figuradamente, o pecado. É o pecado que ele está tratando. Mas enfermidade, a palavra tem a ver com dor. Aquilo que eu sinto no meu corpo. Você tem dor de estômago, tem uma perna que dói, tem uma cabeça que dói. Mas a palavra doença tem uma nuance ainda mais interessante. A palavra doença carrega a ideia de aquilo que aflige a alma. E muitas vezes o pecado dói na nossa alma. Se você guarda um ressentimento contra alguém por anos, um dia, esse sentimento vai afetar as suas emoções, vai doer no seu estômago, pode afetar o seu coração, literalmente. Porque nós somos um corpo. Corpo, alma e espírito. E doença, a palavra tem a ver com aquilo que dói na sua alma. Quando Jesus foi transpassado, ele tinha em mente o seu ser inteiro. Mas ele tinha em mente que aquilo que gera dor no ser inteiro é o pecado. É a nossa independência de Deus. Por isso ele também é um ferido que cura. Porque ele pegou todas as suas enfermidades e carregou sobre ele. Mas, voltando à questão da enfermidade física, quando Jesus estava aqui, ele não curou todos os doentes, mas ele curou todos aqueles que reconhecem que são transgressores e que precisam de um Salvador.
Ele curou todos aqueles que reconhecem que são pecadores. E por serem pecadores, por serem doentes, querem um Salvador que é Ele. Essa é a primeira cura que Ele oferece para a gente. Então, Israel pensou que estava muito mais preocupado com aquilo que havia no corpo. Jesus falou, eu toco no corpo. Ele tocou na sogra de Pedro. Mas primeiro eu quero tocar naquilo que separa você de mim. Que você não entende. Aquilo que está no seu quarto escuro. Aquilo que você nunca falou para ninguém, mas que você sabe que é pecado. Ele quer lidar com isto. Por isso ele é o ferido que cura. Mas, tem algo que é ainda mais significativo. Versículo 5, ele diz, mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Esse transpassar na cruz, quando eu admito que eu sou pecador, eu vou repetir isso há pouco, e admito que só Jesus tem esse poder para perdoar os meus pecados. A distância que havia entre eu e Deus é tirada, ela não existe mais. Eu creio que se a gente pudesse imaginar, se você tem a minha idade, por exemplo, se você fosse enumerar quantos pecados você já fez e eu já fiz, claro, é algo infinito. Está lá no quarto escuro. Mas quando Jesus penetra, tendo ele morrido na cruz, quando você acende a luz, não tem mais nada. A tranqueira foi embora, a cadeira quebrada foi embora. As cartas indecentes foram embora. Por quê? Porque ele foi traspassado. E o ferimento que ele teve é capaz de apagar tudo, todas as transgressões e toda iniquidade. Mas há algo ainda mais significativo. No fim do versículo diz, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus é o ferido que cura, porque ele passou por tudo, porque ele passou por tudo que você e eu passamos. Se você ler o texto com mais cuidado, se você quiser em casa, hoje lê Isaías 53, você vai encontrar 12 adjetivos que descrevem o sofrimento de Jesus nesse período. Você vai encontrar dizendo que Jesus foi esmagado, que Jesus foi afligido, que Jesus foi escorraçado, que Jesus foi desprezado, que Jesus não tinha uma aparência que alguém gostaria de estar perto dele, que Jesus foi traído, que Jesus foi moído pelo próprio Pai, foi Deus que o levou à cruz. Então Jesus tem tudo que alguém experimentou, tudo que alguém passou para dizer, eu tenho um ferido, eu tenho um ferimento emocional incurável. Mas aqui tem uma coisa muito especial para a gente. O autor da carta aos Hebreus diz que nós temos um Salvador que passou por tudo que nós passamos, que sofreu tudo que nós passamos e sem pecar, então ele tem então o poder de nos socorrer. Agora voltando ao quarto escuro que todos nós temos. Se você imaginar, o que é que está ali naquele quarto guardado? Renato, tive a coragem de repartir conosco alguma daquelas coisas. Mas eu creio que todos nós estamos aqui. Nós temos dores. Nós temos perguntas que chegamos a falar, Deus, por que isso aconteceu comigo? Alguns ferimentos que outros nos causaram, algumas decepções que outros nos causaram, outras coisas que nós mesmos fizemos. Às vezes nós mesmos causamos dor em nós. Quando nós queremos ser aquilo que Deus não nos fez. Ou quando fomos abandonados, traídos, as pessoas nos preteriram, ou pessoas nos falaram coisas que a gente nunca imaginou que queria ouvir justamente de alguém que mais me ama. Um certo autor chamado Henry Nouwen, no livro que ele escreveu, de onde teria o título dessa mensagem, O Curador Ferido, ele diz que não tem ninguém que consiga tirar outro
de um vale escuro, sem ele mesmo ter passado pelo vale escuro. Jesus passou pelo vale que você passou ou está passando. Eu tenho muitas boas memórias da minha casa. Eu tinha um pai que era pastor, diretor do hospital evangélico, que trabalhava num banco também. A imagem positiva que eu tenho do meu pai é que meu pai era um homem trabalhador. A forma que ele nos amou em casa foi nos dando uma boa casa, nos dando boa comida. Mas eu não lembro de nenhuma conversa significativa com meu pai, apenas uma que eu já contei aqui. Minha mãe também, vem de um passado delicado, ela é filha do relacionamento extraconjugal do meu avô, ela foi rejeitada a vida inteira. Conheceu Jesus com seus 23 anos, mas mesmo assim continuou com algumas feridas que ela nunca tratou. Ela ouviu quando era criança que quando trovejava, era o apóstolo Pedro com raiva dela. Que ela tinha que se comportar, porque cada vez que trovejava, era Pedro com raiva dela. Até o fim da vida, minha mãe sofria quando vinha trovoada. Na minha casa, talvez por causa desses históricos, nunca eu ouvi, nenhum de nós ouvimos qualquer palavra de afirmação, além da distância que eu tinha do meu pai. Quando alguma coisa fazíamos de bem, o que ouvimos era, não fez mais que sua obrigação. Minha mãe tinha uma filosofia, se eu elogiar eu estrago. Então não podia ter elogios. Eu lembro que eu estava no seminário já, com 23 anos de idade, lá em Atibaia, quando a conta chegou. E eu percebi o quanto aquilo, ou essa ausência, essa distância, tinha feito falta na minha vida. E talvez por causa disso eu tentei viver uma vida que eu tinha que mostrar aquilo que eu não era, para eu poder ouvir um elogio, ou para eu poder ter uma palavra de afirmação, ou poder ser honrado. Quantos de nós não passamos pela mesma situação e viramos pessoas carentes de afirmação, e passamos a fazer coisas simplesmente para ouvir do outro, parabéns, que bom. São feridas. Está lá no quarto escuro. Jesus, quando passou aqui, ele foi rejeitado. Ele nunca ouviu do seu próprio povo uma palavra de que bom que temos um Salvador. O que ele mais ouviu foi: temos um impostor, temos alguém que quer dizer que é Deus sem ser Deus, vamos crucificá-lo. O texto diz que pelas feridas dele, nós somos curados. E a única forma de não somente ter os nossos pecados perdoados, mas também as dores emocionais serem tratadas, é quando eu entendo que o meu Salvador passou por tudo que eu passei, e sem pecar, Ele é capaz de me socorrer, e por isso eu posso correr para Ele. Mas ao mesmo tempo, lembrando de Jesus, Lucas diz que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. O próprio Jesus sofreu o que você sofre, o que eu sofro. E se você olha para essa escultura aqui, o que é que Jesus quer fazer? Eu tentei levantar essa peça aqui, mas não consegui. Dá para levantar um pouquinho? Nós somos uma peça bruta. Mas muitas vezes são as feridas da vida que Deus vai usando para bater e esculpir na minha vida aquilo que é dolorido. Aquilo que eu creio que é perda, aquilo que eu creio que talvez nunca venha a ser curado, mas nesse processo que eu olho para mim mesmo e digo: Deus, está ferido, está doendo, eu não aguento. Eu posso lembrar de Jesus, que passou pelo mesmo que você passou, e sem pecar, é aquele que me socorre. E ao longo da vida, aquilo que era uma peça bruta, feia, sem forma, olha o que se torna na mão de um escultor. Aqui você tem um homem subindo a escada em direção a Deus, que o acolhe. Ao mesmo tempo, nesse processo, debaixo dele está o mundo. O mundo que pode ouvir dele,
que foi ferido também pelas dores da vida, mas está sendo curado, dele poder ter uma mensagem de vida que encoraja outras pessoas com as próprias dores, porque o texto termina dizendo que Jesus não terminou a vida dele com um estigma aqui na testa dizendo o ferido, o rejeitado. Não. Porque ele sabia do amor que Deus tinha por ele, atravessou tudo aquilo. E a história dele é uma história de intercessão por aqueles que o feriram. Estava na cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele poderia ter dito: Pai, acaba com esses que não creem em mim. Não, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ferido, mas curando. Ferido, mas entendendo que o processo pelo qual ele passou tinha a mão de Deus para tornar quem Jesus tornou-se e foi exaltado depois da sua morte com a sua ressurreição. Assim é na sua vida. E pode ser na sua vida como na minha vida também. Aquilo que é dolorido, aquilo que você gostaria que Deus tivesse escrito de outra forma. Aquele divórcio que você passou, que você esperava que nunca tivesse passado, que nunca poderia acontecer na sua vida. Aquele casamento que está prestes a se desfazer, você acha que Deus me abandonou. Ou aquela doença incurável que você contraiu, você pergunta: por que eu, que andei tão perto do Senhor, aquele meu vizinho que é totalmente alheio ao Senhor, ele está bem de saúde, eu estou aqui sofrendo com esta dor de um câncer. Talvez você tenha perguntas que talvez nunca venham a ser respondidas. Talvez você tenha feridas que necessariamente Deus não está dizendo que vai curá-las, que nunca mais vai doer. Mas o que é que Deus quer? Que você possa entender, por Jesus ter passado pelo que você passou, Ele é capaz de usar a sua vida, curar em parte totalmente a sua ferida, para que você possa abençoar outros com aquilo que você está sofrendo. Porque é assim que aparece em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Que é Deus que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar outros com as mesmas consolações que nós recebemos dele. Porque foi assim com Jesus. E se, como a Bíblia diz que você foi predestinado, você foi escolhido por Deus para ser conforme a imagem do Filho dele. A imagem, a história do Filho dele, a história de Jesus teve a ver com perda, com desprezo, com rejeição, com abandono, com aflição, com sofrimento. Mas que no fim se torna a história que cura, o ferido que cura. Alguns anos atrás, conheci a história de uma moça que vou trocar o nome porque é uma pessoa conhecida. Com 7 anos, a mãe a entregou para um gigolô, porque a mãe precisava de dinheiro. Com 11 anos, dos 7 a 11 anos, ela foi abusada, acariciada pelos clientes. Aos 11 anos, teve o primeiro filho, primeira gravidez. A mãe tirou o filho da filha e disse: você é muito nojenta para cuidar de um bebê. Aos 17 anos, ela teve um outro bebê, da mesma forma, a mãe tirou a criança e disse que ela era nojenta para cuidar de um bebê. Um pouco mais tarde, essa moça foi presa por tráfico de drogas. E finalmente, na prisão, alguém foi visitá-la. E pela primeira vez ela ouviu a respeito de... Havia um Jesus, que ela nunca tinha ouvido falar, que tinha o poder para transformar a vida dela. A primeira pergunta dela foi: ele é capaz de me tirar da prisão? Às vezes nossa expectativa de coisas muito superficiais. Ela podia sair da prisão e continuar numa prisão mais profunda, que era do pecado e das dores na alma. Finalmente ela entendeu que Jesus queria muito mais do que tirá-la da prisão, era dar uma nova vida para ela. Ela conheceu Jesus, ficou mais 3 anos presa, mas liberta. Hoje, com 45, 46 anos, ela trabalha numa ONG
que ajuda prostitutas a mudarem de vida. Jesus entrou e curou as feridas. Todos nós que estamos aqui temos um quarto escuro, que temos medo de entrar. Quando era pequeno, o seu José entrou comigo naquele quarto. Hoje, é Jesus que quer entrar com você no seu quarto escuro para acender a luz e não somente lidar com o pecado, mas lidar com as dores da nossa alma. E eu quero terminar fazendo 3 convites a você. Vou pedir para a banda subir já, que nós vamos cantar. O primeiro convite é, se você admitiu que é transgressor, não importa se você transgrediu uma coisa ou 10 coisas, mas o importante é, se você admitiu que você é transgressor, você precisa de um advogado, que não somente lhe dê um habeas corpus, mas lhe dê uma liberdade por toda a vida. Esse advogado é Jesus, que foi transpassado na cruz no seu lugar e no meu lugar. E como é que eu o conheço? É quando eu admito realmente que eu sou um transgressor, que eu sou iníquo e que eu preciso de um Salvador. E crer que o que ele fez na cruz, quando ele foi traspassado, ele tirou a distância entre eu e Deus. E agora Deus está próximo, porque não há culpa. A culpa que era minha, ele carregou na cruz, não há culpa. Deus está próximo, mas eu preciso resolver crer nisto, que é desta forma. E meu convite para você é, se você nunca fez isso, nunca admitiu que é um transgressor, mas hoje admitiu e entendeu que é Jesus, corra para Ele. Daqui a pouco nós vamos orar. Você vai dizer para Jesus, se você quiser Jesus, eu quero como meu Salvador. O segundo desafio, o segundo apelo é, você sabe o que você tem no seu quarto escuro. O que está ali que nunca foi tratado. Um ressentimento que nunca foi trazido à tona porque dói. Dói muito querer ser curado. Dói muito lidar com ressentimento, com abandono, com perdas. Mas Jesus quer entrar nesse quarto escuro para dizer, venha a mim, você que está cansado e oprimido, que eu quero lhe aliviar. Por isso ele veio, ele é o ferido, ele entende o seu ferimento. Talvez você está preso a um ressentimento, a uma mágoa, a uma desilusão que nunca foi tratada. Hoje eu devo dizer, Jesus está aqui. Me dói pensar que eu vou ser curado, mas eu quero. Está aqui a minha dor. E a terceira coisa é olhar para esta escultura aqui e lembrar que era uma pedra bruta, mas ela é diferente hoje. Mas daqui para aqui houve pancadas, houve dor, houve intervenção. E hoje tem uma mensagem. E a sua vida pode ser uma mensagem. E você dizer, se você quiser, Deus, eu tenho dores, eu tenho ferimentos, eu tenho coisas que eu nunca tratei, eu tenho decepções, eu fui abandonado, rejeitado, traído, mas eu quero que o Senhor use esta dor, que é minha, que o Senhor a cure para eu abençoar outras pessoas, com a mesma dor que eu tenho, mas com a mesma consolação que o Senhor está me dando. Eu queria pedir uma coisa, vamos cantar esta última música. Queria que você olhasse para a letra. Nós vamos cantar as 2 primeiras estrofes. Na terceira estrofe, eu vou parar um pouco, nós vamos orar. Se você quiser fazer aquela oração que eu lhe sugeri, aquele é o momento. Onde você estiver, dizer para Jesus, eu quero com o meu Salvador. Ô Jesus, eu estou aqui mostrando a minha dor, a minha ferida. Eu quero que o Senhor faça da minha dor uma mensagem para o mundo.